O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 12. Os falsos mestres. Vi depois em meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu ao longe, pois nesse trecho havia espaço bastante para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância do que de perto. A esse homem Fiel dirigiu-se assim: Fiel, ei amigo, para onde está indo? Para a terra celestial? Tagarela, sim, é para lá que eu vou. Fiel, ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela, é de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Fiel, venha então, sigamos juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre as coisas proveitosas. Tagarela, para mim, nada é mais agradável do que conversar sobre coisas boas, com vocês ou com qualquer outra pessoa. Alegro-me por ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente, pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que se dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem, uma vez que a maioria prefere falar de coisas vãs, e isso tem sido um tormento para mim. Fiel, de fato é algo a lamentar, pois que coisas tão dignas do uso da língua e da boca existem na terra quanto as coisas dos céus, do Deus dos céus? Tagarela, muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção, e ouso até acrescentar, que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus? Que coisas tão agradáveis há, isto é, se o homem acha algum prazer em coisas maravilhosas? Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registro tão prazeroso e tão belamente escrito, senão nas escrituras sagradas? Fiel, isso é verdade. E tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justamente o que desejamos. Tagarela, foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo, o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém, mais especificamente por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo e assim por diante. Além disso, por meio das conversas, o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda pela conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o seu conforto. E mais, por meio disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões, a defender a verdade e também a instruir o ignorante. Fiel, tudo isso é verdade e alegro-me de ouvir de você essas coisas. Tagarela, ai de mim! A falta disso é o motivo porque tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça em sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando esse fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alçar-se ao reino dos céus. Fiel, mas com a sua licença, o conhecimento celestial dessas coisas é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Tagarela, tudo isso sei muito bem, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel, pois muito bem. Mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? Tagarela, no que você quiser. Eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contanto que tudo se faça para proveito nosso. Então Fiel se admirou e, aproximando-se de Cristão, pois este até aqui caminhava afastado dos outros dois, e disse-lhe baixinho: Fiel, que companheiro magnífico encontramos! Certamente esse homem dará um excelente peregrino.
Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Cristão, esse homem de que tanto você se admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Fiel, então você o conhece? Cristão, se o conheço, sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Fiel, diga-me então que espécie de gente ele é? Cristão, seu nome é Tagarela, morava na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. Fiel, é filho de quem e onde morava? Cristão, é filho de certo bem falar e morava na Rua da Parola. Todos os que o conhecem lá na Rua da Parola o chamam de Tagarela e apesar de sua língua de trapo, não passa de um coitado. Fiel, ora, ele parece um homem muito distinto. Cristão, isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe, de perto é bem desagradável. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar o que já observei na obra do pintor, cujos quadros parecem melhores de longe, mas que de bem perto são bem desagradáveis. Fiel, inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Cristão, longe de mim brincar com esse assunto, embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente, pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Esse homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa, assim como conversou agora com você, também conversa nas tavernas. Quanto mais bebida tem na cachola, mais fala coisas fúteis. A religião não tem um lugar em seu coração, nem em sua casa, nem em sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua e a sua religião é apenas fazer ruídos com ela. Fiel, é mesmo? Então estou muito enganado a respeito desse homem. Cristão, enganado? Pois você pode estar certo disso. Lembre-se do provérbio. Eles dizem e não fazem, mas o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Leia Mateus, capítulo 23, versículo 3 e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento, mas nada sabe senão falar disso. Frequentei sua família e o observei em casa e na rua, e sei o que digo que dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo o é de sabor. Não há ali nem oração, nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus bem melhor do que ele. Ele é a própria nódoa, a própria desgraça, a própria vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde mora. Assim diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente, tão insensato com seus servos que eles nem sabem o que lhe fazer ou lhe dizer. Homens que têm alguma relação com ele, continuou o cristão, dizem que é preferível lidar com os ímpios, pois aqueles serão mais justos do que este. Esse tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro. Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos, e se percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim domina o primeiro sinal da boa consciência, o chama de nécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho nem fala dele elogiosamente diante dos outros. Da minha parte, sou da opinião de que ele, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçarem e caírem, e se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos. Fiel, pois bem, meu irmão, sou obrigado a acreditar em você, não só porque você diz que o conhece, mas também porque é como cristão que retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque é a mais pura verdade. Cristão, se não o conhecesse mais do que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve de início. Sim, e se esse retrato viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia.
coisa que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão de bons homens. Mas de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado. E isso eu sei por conhecimento direto. Além disso, os bons homens se envergonham dele. Não podem chamá-lo nem irmão, nem amigo. A própria menção do seu nome entre os bons o faz corar, se o conhecem. Fiel. Bom, vejo que dizer e fazer são coisas diferentes. E de agora em diante, é melhor que eu note essa diferença.